não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Entre alguns programadores é hobby implementar essas lógicas alternativas em programação para ver o que sai daquilo. Claro. É uma brincadeira. Agora, como é que você vai pegar essas lógicas alternativas, todas, compará-las e articulá-las umas com as outras? Eu digo, mas olha, se você fizer um congresso, eu sei como é um congresso. Congresso, cada sujeito vai lá preocupado com o que ele vai dizer e às vezes com 2 ou 3 mais que ele quer ouvir e ponto final. A cabeça humana não vai além disso. Eu mesmo não vou com essa ideia na cabeça. Eu quero dizer isso aqui e vejo lá no programa. Tem isso aqui que me interessa. Então é uma espécie de supermercado. E a unidade que tem é a unidade que tem os produtos no supermercado. Tá certo? Então, nessa mesma medida, a coisa perde toda a significação cognitiva. Tá certo? Isso tudo não significa mais nada do ponto de vista científico. São apenas produtos que estão no mercado e que você escolhe, né, os que você quiser, não conforme o seu valor cognitivo, que não pode ser aferido e nem comparado, mas conforme o interesse pessoal que você tem naquilo. Tá certo? Então, torna-se efetivamente, nunca a ideia de produção científica, produção filosófica, foi tão verdadeira quanto hoje, tá certo? E, evidentemente, o próprio, vamos dizer, o que afeta o valor cognitivo disso tudo não é só a quantidade, mas às vezes a própria natureza dos produtos, cujos autores não se interessam pela questão do valor cognitivo. Eles nem sabem o que é isso e até duvidam que isso exista, tá certo? Então, o que acontece necessariamente é que um observador que ainda esteja interessado na questão do valor cognitivo acaba se desinteressando por tudo isso. Não é isso? Se você propõe uma nova ciência, uma nova lógica, uma nova filosofia, uma nova não sei o quê, mas você mesmo, né, diz que aquilo não tem valor cognitivo nenhum e que não se interessa também pela questão do valor cognitivo, por que eu vou me interessar por isso? Quer dizer, por que eu vou me interessar por uma coisa que o próprio autor diz que não interessa para ninguém? Né? Exceto para os interessados. Tá certo? Então, você veja aqui, quando nós contemplamos esse conjunto e voltamos, vamos dizer, à origem da filosofia, com Sócrates, nós podemos nos perguntar, mas o que tem tudo isso a ver com aquilo que Sócrates está tentando fazer? A resposta é praticamente nada. Pode ter um interesse muito remoto, como, aliás, qualquer conhecimento, verdadeiro ou falso, né? Tem sempre algo a ver com a filosofia, claro, no sentido socrático, qualquer coisa pode ser útil para ela, mas é um interesse muito remoto, tá certo? E não central. É diante justamente desse panorama que eu abdiquei da ideia de considerar filosofia tudo isto que se faz com este nome, tá certo? Eu falei, olha, tem uma solução prática para este problema. É ver o que a filosofia foi na sua origem, quer dizer, foi como projeto humano, tá certo? E estudar dentro do campo da filosofia só aquilo que tem algo a ver com o projeto originário. E foi exatamente esta orientação que mais ou menos nós seguimos aqui nesse curso. Tá certo? Então, quer dizer que muita coisa que hoje é chamada filosofia no sentido acadêmico do termo, não seria chamada filosofia no sentido histórico ou socrático do termo. Não é isso?
como a filosofia no sentido acadêmico só existe como instituição e como produção e como fenômeno social e não como fenômeno cognitivo, eu acho que é perfeitamente lícito você se desinteressar dela e redefinir, então, o campo filosófico, né, delineando exatamente como uma tradição, uma continuidade de esforços voltados para um objetivo permanente, um objetivo que não é para ser alcançado no sentido de que se deve chegar a alguma coisa, mas é um objetivo permanente, tal como, por exemplo, você tomar banho, que é uma coisa que você deve fazer todos os dias, ou pelo menos de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, mas que você jamais poderá dizer que tomou o banho definitivo, que o libertará de todos os banhos posteriores. Não é isso? Isso aí nunca acontece. Então, é uma coisa que você sempre tem que estar fazendo, porque é uma coisa para a sua manutenção e não para você chegar em algum lugar. Não é isso? Quer dizer, que eu saiba, não se toma banho com uma finalidade determinada, né? Mas apenas para manter, né, o seu estado de saúde, né, num nível razoável. Então, a filosofia também existe para isso. Ela existe contra a disseminação de um estado caótico pela proliferação das opiniões. A filosofia não existiria se não existissem opiniões, tá certo? Múltiplas circulando pela sociedade. Mas, por outro lado, se essas opiniões proliferam em quantidade inabarcável, então é evidente que a filosofia terá que recortar das opiniões circulantes um certo grupo pelo qual ela vai se interessar e ignorar o resto. De certo modo, o próprio desenrolar do tempo se encarrega de selecionar o que importa do que não importa, porém, não podemos confiar totalmente no julgamento da história. Aquela história do Fidel Castro, a história me absolverá, né? Eu não acredito em nada disso, quer dizer, que o tribunal da história, né? Você não pode esquecer que as sentenças do tribunal da história fazem parte da própria história e serão revistas pela própria história na geração seguinte, então não adianta nada. Quer dizer, não existe uma história definitiva que pode te absolver de uma vez para sempre, né? Então, logo absolvida, a sua absolvição se torna ela própria um fato histórico e será julgada também de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tá certo? Então, em parte, o tempo resolve os problemas e, em parte, ele cria outros novos e complica a coisa. De qualquer que seja o caso, o fato é que os seres humanos, individualmente, precisam de uma orientação dentro do campo do conhecimento e dentro do campo das opiniões circulantes. Então, eu não estou me referindo à sociedade, à cultura, mas você, eu, tá entendendo? E é justamente esta orientação do indivíduo no conjunto que é a filosofia. Então, desde o início, você vê que Sócrates, ele não filosofa para fazer progredir o conhecimento, ele não filosofa para uma finalidade acadêmica, ele não filosofa por motivos profissionais, mas ele filosofa para si próprio, porque ele confessa que não está entendendo o que acontece e que ele gostaria de entender um pouco melhor. Tá certo? Então, esta é a inspiração básica da atividade filosófica. Quer dizer, o indivíduo concreto humano que quer se orientar no conjunto. Ora, o problema da organização e da unidade do conhecimento colocado na esfera cultural, social, etc., é um. O problema colocado na esfera pedagógica, que é da autoformação do ser humano, é outro completamente diferente. Não é isso? Então, uma coisa é uma sociedade que se vê confrontada com a multiplicidade inabarcável de opiniões e que tenta organizar um congresso holístico para ver se bota um pouco de ordem na coisa. Tá certo? Outra coisa é o indivíduo que se coloca o mesmo problema. Somente neste último caso é que você pode falar realmente de uma unidade do conhecimento. Quer dizer, a unidade social ou cultural é absolutamente impossível. Só existe unidade quando existe a unidade de uma perspectiva criada por uma consciência determinada que lança o seu olhar sobre um conjunto de conhecimentos possíveis e os articula de algum modo. Isto somente o indivíduo humano pode fazer. E ele tem que fazer para ele mesmo, tá certo? E eventualmente para
um grupo de pessoas que participem do mesmo esforço, tá certo? Porém, a possibilidade disso adquirir uma vigência cultural ou social é mínima, tá certo? Então, desde logo, eu me desinteressei pelo problema do holismo sociocultural, tá certo? E só interessa o meu holismo, né? Então, o holismo que é para mim e que consegue articular os conhecimentos necessários para mim dentro de um determinado senso de orientação, tá certo? Pode-se objetar contra isso, como fazia o Jean Piaget, que este senso de orientação não constituirá um conhecimento, tá certo? Mas eu acho que se isso não constitui um conhecimento, quer dizer que se a orientação que cada um dos indivíduos concretos tem sobre o conjunto não constitui um conhecimento, muito menos o conjunto desses conhecimentos constituirá um conhecimento. Porque somente esta perspectiva individual é que pode fazer a triagem crítica. Não é isso? No conjunto da sociedade não existe uma autoridade que represente o conhecimento e que possa fazer a triagem crítica e estabelecer, vamos dizer, uma coerência entre os vários conhecimentos. Não existe uma instância social que faça isso. Então, se não existe, então só tem a individual. E se esta individual não representa conhecimento, muito menos a social representará. Então, a objeção do Jean Piaget, de certo modo, se come pelo próprio rabo. Tá certo? Também contribui muito para confundir o panorama a ideia corrente a respeito do que seja ciência. A primeira metade do século XX produziu uma série de discussões muito interessantes a respeito das várias modalidades de conhecimento e da sua possível articulação, só que tudo isso foi perdido na segunda metade e hoje nós voltamos, de certo modo, a uma espécie de positivismo ingênuo, né, que acredita que existe positivismo ingênuo que é do século XIX ainda, mas que hoje em dia voltou a ser, vamos dizer, crença pública. De pessoas que acreditam que existe um conhecimento científico firme, provado, etc., etc., né, obtido na linhagem da ciência experimental de Bacon, tá certo? E que ele nos fornece certeza suficiente para julgar todos os outros conhecimentos. Isto é uma estupidez fora do comum que já tinha sido, vamos dizer, neutralizada na primeira metade do século XX. Mas aí surge outro problema, que é o da educação da geração seguinte. Né? E o famoso, e está aí mais um motivo para você não acreditar no julgamento da história, porque aquilo que a geração anterior sabia não se transmite necessariamente à seguinte. O famoso problema do Jean Fourastier, do progresso da ignorância. E se você vê com o aumento do conhecimento de uma geração para outra, ao aumento do conhecimento de uma geração para outra, corresponde o esquecimento ou perda de uma quantidade às vezes maior de conhecimento de uma geração para outra. De modo que tem que haver um permanente reconquista. Então, esta confiança ingênua no poder da ciência experimental, que já tinha sido vencida por Edmund Husserl e muitos outros na primeira metade do século XX, hoje volta a ser uma realidade. E existe a interferência de um outro elemento, que é dos grupos de pressão políticos, né, que estão interessados em dominar determinadas universidades, instituições, então que se apegam a certos argumentos e razões que para eles são muito científicas, tá certo? E que tentam criar uma espécie de inquisição, né, proibindo as ideias contrárias, etc. Isso acontece nitidamente com o pessoal do evolucionismo hoje, né? Quer dizer que você simplesmente relativizar o evolucionismo hoje já é considerado um pecado contra a ciência. Quer dizer, você tentar discutir evolucionismo é obscurantismo. Então, na verdade, se conseguiu inverter a noção de obscurantismo, né? Quer dizer, a proibição de uma certa discussão é que se torna iluminada, e a discussão é obscurantismo, tá certo? Então, mas isso são fenômenos sociais, vamos dizer, que
o filósofo não deve absolutamente levar em conta, porque são modas, né? E correntes às quais as pessoas se apegam, vamos dizer, como muletas. Você não pode esquecer também que as crenças das pessoas são elementos em que se apoia a personalidade delas. Não é isso? Então, às vezes você não pode retirar, você não pode impugnar uma ideia, porque é como você tirar um dos pilares em que se assenta uma personalidade vacilante. Então aquilo se torna uma espécie de agressão psicológica, né? Fora do comum, tá certo? Então, num ambiente de pessoas assim constituídas, você não tem a menor condição para nenhuma discussão científica, porque cada contestação que você faça será vivenciada como se fosse uma ameaça pessoal, um perigo iminente, tá certo? E à medida, vamos dizer, que o establishment universitário aumenta de tamanho, absorve mais gente e se populariza, então o número desses tipos prolifera, né, de uma maneira absolutamente extraordinária. Então, se você pegar o que é uma mente produzida por uma universidade hoje, é um indivíduo que se apegou a 2 ou 3 crenças perfeitamente idiotas, mas que se identificou perfeitamente, profundamente com elas, e que as defende de unhas e dentes, tá certo? Que às vezes nem as defende, porque considera que não existe sequer a possibilidade do ataque, né? Ele apenas se apega àquilo e nem sequer se lembraria de argumentar a favor, porque não precisa. Para ele aquilo são verdades tão evidentes e não podem ser questionadas, né? Então não existe a possibilidade que alguém as questione, e se alguém questionar, o sujeito ficará profundamente escandalizado e chocado, tá certo? E as pessoas acreditam que estas crenças delas são verdades científicas. Então, aí é um panorama de uma miséria intelectual quase inimaginável, tá certo? E o grosso da população universitária hoje é constituída destas pessoas. Então, não é necessário dizer que o ensino universitário, que foi feito para criar uma elite de pessoas eruditas, se transformou exatamente no contrário, se transformou, vamos dizer, numa usina usina popular, né, de crentes, tá certo? Então, nessas horas, não há outra coisa a fazer senão você virar as costas a esta instituição e se apegar, vamos dizer, aos ambientes, lugares e condições onde haja a possibilidade ainda de uma discussão e ainda onde haja pessoas que buscam, de fato, o conhecimento. Este panorama não deixa de ser aterrador, porque você tem massas de fanáticos, tá certo? Como nunca houve, fanáticos e imbecis como nunca houve no mundo, tá certo? Só que eles são diferentes das massas de fanáticos de outras épocas. Por quê? Porque agora eles têm uma legitimação acadêmica e eles acham que sabem alguma coisa, não é isso? Quer dizer, o sujeito o queimador de feiticeiras, né, na Idade Média, ele pelo menos não tinha pretensão de ser científico, né? Ele sabia que ele estava apenas, né, seguindo o que o padre falou e tal, né? E hoje em dia não. Então, se você vê o número, né, fantástico de crimes e de violência que se fez com base científica, entre aspas, desde a Revolução Francesa até hoje, é uma coisa que supera enormemente, né, todas as guerras de religião e perseguições religiosas da história humana em todas as civilizações. Se você somar todas as vítimas da Inquisição, mais as do fanatismo islâmico, né, mais todas as vítimas do Império Chinês, etc. Soma tudo isso, tudo é brincadeira perto do que a ciência, entre aspas, né, fez até hoje. E, evidentemente, depois de uma sangueira dessa, depois de um morticínio desse, vem aquele senso de exaustão, né, como
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.